Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a aula vai ser incrível, porque hoje nós estamos implementando praticamente um formato novo de vídeo para oferecer para os nossos clientes. Vou explicar melhor. Esse doutor aqui, o Luiz, ele mandou para mim o depoimento de um áudio de uma paciente minha. Por quê? Porque eu fiz um vídeo de animação para uma outra cliente minha, que é médica. E ela adorou. Olha como é que ficou, gente. Vou dar um play aqui. Foi um mês atual, nós nos deparamos com cenas que nunca haviam acontecido, então foi quando veio essa luz, né? Do seu projeto, do projeto de acolher através de uma amiga, da minha irmã. A história de Alana, ela começa em meados de 7 anos, com a primeira crise convulsiva, e no primeiro ano, na primeira vez, ela não teve o diagnóstico, e foi liberada, e depois de alguns meses ela teve novas crises e iniciou a medicação com carbamazepina. Então, gente, observem que eu fiz uma animação com inteligência artificial. A doutora Vanessa é loira, eu coloquei o plano de fundo como uma médica loira, né? Essa animação foi a primeira vez que eu fiz, e eu gostei do resultado, a doutora também. E aí o meu outro cliente queria que eu fizesse algo parecido, só que não tão infantil, né? Então eu não fiz uma animação, eu fiz um outro formato. Praticamente é o mesmo formato que a gente faz, usando as plataformas como Sora e tantas outras para criar imagens. Mas agora a gente vai fazer com o depoimento dos pacientes, ao invés de fazer um roteiro com inteligência artificial e mandar o doutor interpretar. Olá, doutor Luiz, boa tarde. Eu tô... Show de bola, né? 1 minuto e 35 esse áudio aqui. Eu já fiz esse vídeo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês qual foi o processo. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi baixar o áudio, certo? Baixei o áudio, fui lá pro CapCut e fiz esse vídeo aqui, ó. Só que eu vou fazer agora do começo, para vocês verem como é que eu fiz. Vou vir aqui em menu. Pronto, agora no novo projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar o áudio. Ótimo, importei ele, vou colocar aqui na linha do tempo. Ele está com 1 minuto e 36. Só que como no áudio a paciente dele está falando bem devagarzinho, a gente pode acelerar, que não vai ter nenhum tipo de problema. Então nós vamos aqui nessa opção aqui, Speed, vamos aumentar em 1.5. Olá, doutor Luiz, boa tarde. Eu tô gravando essa mensagem aqui porque eu venho trazendo boas novas. Tá vendo? Ficou tranquilo. Pronto, a parte do áudio a gente já fez. Agora vamos lá na plataforma Sora pra gente criar as imagens. Prontinho, gente, estamos aqui na plataforma Sora. Bom, e o que eu fiz? Eu criei um prompt da seguinte forma. Eu pedi para ele criar uma cena de uma mulher bonita de cabelos longos, que está mandando um áudio no seu celular e ela está sentada no sofá e está indo em direção à janela ao mesmo tempo que está mandando o áudio no celular. Nessa cena, o seu rosto não aparece. A câmera fica filmando o tempo todo apenas as suas costas. E aí, o vídeo que eles me deram foi isso aqui, ó, gerou alucinação, tem hora que ela troca de mão, aparece um novo número, um novo celular, e não ficou legal. O que eu fiz no próximo vídeo? Na verdade eu não mexi no prompt, eu só mandei ele me entregar novamente mais um teste. E aí os testes é o seguinte, se eu marcar 1080p, eu só posso gerar um vídeo por comando, né? E 10 segundos no máximo. Agora, se eu colocar aqui 720, eu posso colocar para ele gerar até 2 opções de vídeo para o mesmo prompt. Se eu colocar 480, eu posso até gerar 4 vídeos no mesmo prompt. 480p as luzes vão ficar muito baixas, fica ruim para depois a gente impulsionar esses vídeos nas redes sociais. Então eu coloquei 720 e aí ela me deu 2 opções de vídeos por prompt. No caso eu não vou gerar aqui porque eu já fiz o vídeo, né? Então estou mostrando para vocês o processo. O segundo vídeo foi legal. Ele já me deu aquilo que eu queria. Só que a cena tá errada, ó. Aqui começa a mão da pessoa, daqui a pouquinho a mão da pessoa aqui está desse lado. Porém, a cena me agrada a partir desse momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar o vídeo
Vou importar ele aqui no CapCut. Vou adicionar o vídeo à linha do tempo. Pronto. Nessa parte aqui, ó, já não aparece mais aquela mão que eu não queria. Então aqui eu vou dividir a cena. Vou excluir essa parte. E pronto, o meu vídeo vai começar dessa forma. Olá, doutor Luiz, boa tarde. Eu tô gravando essa mensagem aqui porque eu venho trazendo boas novas. Eu recebi o resultado dos meus exames de imagem, né, que ficaram prontos. E aí, assim, pra minha surpresa, a gente... Essa parte aqui não é necessária quando troca a imagem. Então eu vou cortar ela. Selecionei. E excluir. Recebi o resultado dos meus exames de imagem, né, que ficaram prontos. E aí, assim, pra minha surpresa, a gente teve, assim, uma boa evolução, né? Pronto, gente. Aqui nessa parte que não tem imagem, ela falou que ela recebeu o resultado dos exames e ela ficou surpresa com o resultado, né? Vamos lá no Sora, então, buscar imagens para ilustrar isso que ela está falando. Eu fui ouvindo o áudio inteiro enquanto as imagens iam sendo criadas, para eu poder ganhar tempo. Então eu pedi para o Sora criar imagens da pessoa comemorando com o marido, não ficou bom. Então o que eu fiz? Cliquei na imagem que não ficou boa, cliquei no prompt, praticamente não alterei quase nada, ou nada, não estou lembrado, e mandei o prompt novamente. E aí, o segredo é esse, gente, para vocês ganharem tempo. É ficar mandando vários prompts, enquanto vão carregando os que você já gerou, você já vai vendo os que estão prontos e vendo se eles se enquadram naquilo que você está buscando. Ó, na parte do exame, eu já adiantei essa parte daqui também, só que eu não vou usar essas imagens. Bom, eu coloquei a imagem dela recebendo os exames. Primeiro gerou essa daqui, o Sora alucinou. Aí depois ele me gerou já o que eu queria, essa cena aqui, ó. Essa parte já dá uma alucinada, essa parte eu vou cortar. Então vamos fazer isso de novo. Vamos aqui, baixa o vídeo. O resultado dos meus exames de imagem, né, que ficaram prontos. E aí, assim, pra minha surpresa, a gente teve, assim, uma boa evolução, né, no quadro. Pronto, até essa parte aqui tá tranquilo na imagem, né? Então vamos dividir e excluir. Perfeito, temos 2 takes. Vamos ver o que ela vai falar agora. Boa evolução, né, no quadro. Lá no início do tratamento, eu tava com um volume uterino de 110, né, centímetros. Pronto, essa parte aqui é interessante. No começo do tratamento, né? Então, ela tá falando de algo do passado. Então eu queria pedir pro Sora fazer um médico fazendo um exame de ultrassom. Como o Dr. Luiz ele é um pouquinho dos olhos puxados, eu pedi pro médico ser um pouquinho asiático. Mas não ficou bom, tá? A imagem alucinou muito. Então, qual foi o foco? Aqui eu mudei. Olha o que eu coloquei no prompt, isso é importante. Eu pedi uma mulher deitada na cama hospitalar, fazendo ultrassom, o médico tem um semblante de uma pessoa asiática. Como eu não gostei do resultado, eu pedi apenas para a câmera focar na barriga e nas mãos do médico enquanto faz o exame. Aí ele me gerou esse daqui, ó. Olha lá, mudei o prompt, tá vendo? Deitada na cama hospitalar, está fazendo exame de ultrassom médico. A câmera foca apenas na barriga e nas mãos do médico enquanto ele faz o exame. Esse detalhe de mudança de prompt ajudou a não alucinar muito. Porém, o médico pegou nos peitos da paciente aqui, ó. Mas essa parte aqui do ultrassom já me agrada. Então eu vou cortar nessa parte. Cortar. Adiciono a linha do tempo. E aí é o seguinte. Como ela está falando de algo do passado, eu tive a ideia de deixar essa imagem em preto e branco, para dar essa impressão. Então eu botei um filtro.
Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Primeiro eu cortei a imagem até onde eu queria. Lá no início do tratamento, eu estava com um volume uterino de 110, né, centímetros. Aqui ele já pegou nos peitos, não quero tirar essa parte não. Do tratamento, eu estava com um volume... Pá! Pronto. Essa parte aqui que não aparece esse médico tarado. Então a gente exclui. E aí, o que eu fiz? Eu cliquei aqui nessa cena do ultrassom e eu diminuí a velocidade. Aqui ó, em speed. Vou colocar 0.8. Porque a cena ficou curta e ela tá falando ainda do procedimento. Então eu quero que essa cena dure enquanto ela falar do procedimento que ela fez no passado. Agora vamos aqui em filtros. Tem várias formas de a gente poder botar um preto e branco. Pronto, gente, tá vendo que esse filtro aqui, ó, a imagem fica preta e branca, já me agrada. Então eu vou adicionar o filtro aqui na linha do tempo. Vou arrastar ele durante a cena inteira. Vamos ver Foi evolução, né, do quadro. Lá no início do tratamento, eu estava com um volume uterino de 110, né, centímetros, e que é um volume... Muito bom. Acho que a gente pode ainda colocar uma animação quando começar a aparecer essa cena. Então a gente pode vir aqui em animação. Pronto, essa opção aqui de fade in já dá essa impressão de viagem no tempo. Vamos ver como é que ficou. E aí, assim, para minha surpresa, a gente teve assim, uma boa evolução, né, no quadro. Lá no início do tratamento, eu estava com um volume uterino de 110, né, centímetros, e que é um... Legal, legal demais. Gente, deu para entender a ideia que eu fiz aqui? Eu já estou querendo perguntar isso para vocês, porque praticamente o restante dessa aula vai ser isso. É a gente pegando imagens no Sora e colocando lá. Isso eu já expliquei em outras aulas, né? Agora eu vou colocar essas imagens. Eu coloquei essas imagens aqui de ultrassom. E olha o tanto de imagem que eu tive que gerar para eles me dar as cenas que eu queria. Então, a dica que vale ouro dessa aula que eu quero dar para vocês é a seguinte: se o Sora não deu a imagem que vocês queriam logo no primeiro comando de prompt, comecem a dar outras oportunidades para o mesmo prompt, a não ser que você veja que tem que alterar alguma coisa. Praticamente essas imagens aqui, eu não alterei o prompt, eu só pedi para ele me dar novas imagens, imagens com a mulher com dor na barriga, e assim eu fui selecionando. Quando eu consegui todas as imagens que eu queria, eu deixei o vídeo dessa forma. E aí agora eu vou mostrar para vocês o vídeo pronto. Com o intuito do quê? De não deixar essa aula muito longa e tentar ser o mais objetivo possível. Voltei aqui na página e aqui está o vídeo pronto. Eu vou dar play para vocês verem como que ele ficou. Olá, doutor Luiz, boa tarde. Eu estou gravando essa mensagem aqui porque eu venho trazendo boas novas. Eu recebi o resultado dos meus exames de imagem, né, que ficaram prontos. E aí, assim, para minha surpresa, a gente teve assim, uma boa evolução, né, no quadro. Lá no início do tratamento, eu estava com um volume uterino de 110, né, centímetros, e que é um volume assim, considerado alto, né, mas por conta da endometriose, né, e também todo, assim, os ovários, tudo aumentado, né, além das dores e enfim. E aí agora eu recebi o resultado dos exames e, assim, para minha surpresa, diminuiu, né, o volume uterino de 110 para 49, além dos ovários, né, assim, também terem diminuído o tamanho. Então, estou mandando essa mensagem só para você saber até a próxima consulta, né? Eu estou bem feliz e também, assim, graças a Deus que era o pior, assim, sem os sintomas, né, da endometriose, né, que é aquele fluxo menstrual grande, aquelas dores horríveis, né, baixa libido, exaustão, queda de cabelo. Então, graças a Deus, a gente está progredindo aí no tratamento, estou bem feliz. Grata, viu, doutor, pelo seu trabalho. A gente vai se falando. Legal, gente. Então, o que eu fiz aqui? Todo comando de prompt que eu gerava no Sora, eu começava falando que é uma mulher de cabelos escuros e longos, para poder tentar manter o mesmo padrão. E eu consegui chegar até num padrão assim que parece que é a mesma pessoa, mas não é, porque não dá ainda para manter o mesmo personagem em todas as cenas no Sora, mas logo logo vai dar. Escreve que eu estou dizendo isso para você.
Dá para fazer isso em imagens hoje em dia, mas em vídeos ainda não. Então, eu não coloquei nenhum tipo de efeito sonoro, como nas outras aulas. Não coloquei nada muito complicado nesse vídeo. Eu apenas compilei as imagens do Sora, cortei de acordo com a parte com que a pessoa está falando, coloquei apenas um efeito, que é esse efeito de... esse efeito aqui, no caso, preto e branco. Foi o único efeito que eu botei. E o vídeo praticamente ele já ficou pronto. Então agora vocês têm um novo formato para poder oferecer para os seus clientes, que é, no caso, vídeos de depoimentos de pacientes deles sendo ilustrados, né, por imagens criadas no Sora. Foge muito daquele tipo de depoimento que é só um print, às vezes, que eles postam nas redes sociais. Às vezes, postando um depoimento com imagens ilustrativas pode tornar o engajamento nas redes sociais maior. Aí agora aqui é muito simples, a gente exporta, clica em editar cover, aí você adiciona esse texto, você seleciona a imagem que você quer para a capa e exporta. No caso eu vou cancelar porque eu já exportei. Pronto, galera, não tem segredo. Eu espero que esse tipo de formato possa ajudar muito na esteira de produtos que vocês vão oferecer para os seus clientes, ok? Então nos vemos na próxima aula. Até lá!